Hare Krishna, então muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Então vamos continuar nossa leitura, nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Você pode me conseguir. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janarajana Yashodanandana Vraja Janarajana Yashodanandana Vraja Janarajana Yashodanandana Vraja Janarajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então aqui em Vrajadama nós estamos no canto 10, no capítulo 38, titulado A Chegada de Akrura a Vrindavana. Hoje vamos ler a partir do verso número 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Yad Darchitam Brahma Bhavadibhi Surai Shriya Devya Munibhi Sasatvataihi Gocharanaya Nucharaishcharatvane Yad Gopikanam Kucha Kunkumam Kitam. Então, a tradução de cada palavra é a seguinte: Yat, os quais, os pés de lótus, Artitam, adorados, Brahma Bhava, por Brahma e Shiva, Adibhi e outros, Suraihi, semideuses, Shriya, por Shri, Cha também, Devya, a deusa da fortuna, Munibhi, pelos sábios, Sasatvataihi, junto com os devotos, Go, das vacas, Charanaya, para cuidar, Anucharaihi, junto com seus companheiros, Charat, perambulando, Vane, pela floresta, Yat, que, Gopikanam, das vaqueirinhas, Kucha, dos seios, Kunkumam, pelo pró vermelho de Kunkuma, Ankitam, marcados. Tradução, significado dados pelos humildes discípulos de Srila Prabhupada. Aqueles pés de lótus são adorados por Brahma, Shiva e todos os outros semideuses, pela deusa da fortuna e também pelos grandes sábios e Vaishnavas. Sobre aqueles pés de lótus, o Senhor caminha pela floresta enquanto cuida das vacas com seus companheiros, e aqueles pés estão marcados com o kunkuma dos seios das golpes. Continuando, verso 9. Com certeza verei o rosto do Senhor Mukunda, pois os veados estão passando ao meu lado direito. Aquele rosto emoldurado por seu cabelo cacheado, é embelezado por suas atraentes bochechas e nariz. Seus olhares sorridentes e seus olhos de lótus avermelhados. Significado: a Krura viu um presságio auspicioso. A passagem dos veados à sua direita, e por isso teve certeza de que viria o Supremo Senhor Krishna. Então aqui a gente vê a Krura exaltando a beleza de Krishna. Quando as golpes estavam cantando sobre Krishna, elas falaram muito sobre a beleza de Krishna, o sorriso de Krishna, e assim. E aqui a gente está vendo a Krura também glorificando a beleza de Krishna e ansiando ver essa beleza, né? Então vamos continuar. Verei o Supremo Senhor Vishnu, o reservatório de toda a beleza, que por sua própria doce vontade assumiu agora uma forma humana para aliviar a terra de seu fardo. Logo, não se pode negar que meus olhos alcançarão a perfeição de sua existência. A gente já comentou bastante, né, sobre o efeito da beleza de Krishna. Então,
Prabhupada, né, falava que a nossa grande arma para convencer as pessoas é a beleza de Krishna. Né? Então, é dito que os olhos eles têm um poder muito grande. Não os olhos, a visão. Então, a visão ela exerce uma influência muito poderosa sobre nossa vida. Mais do que a audição, mais do que o paladar, do que o tato. E a visão, ela mostra um panorama muito grande, bem maior do que os outros sentidos podem mostrar. Então, se a gente está falando da visão, obviamente, os objetos da visão, né, são as formas, né, são as cores. Esses são os objetos dos sentidos da visão. Então, por isso, a beleza de Krishna pode conquistar nossa mente. Assim como as pessoas gostam de se enfeitarem seus corpos para serem agradáveis, né, ou para atrair a atenção de alguém, assim. Então, a gente usa de diferentes meios para isso, porque isso atrai a atenção da mente e, por vezes, conquista a mente, né? De forma que uma pessoa fica muito apegada às formas, porque é uma maneira de conquistar, né? Então, a beleza... E hoje em dia, né, com há uma supervalorização da estética. Então, as pessoas se dedicam muito a terem corpos, me chama assim, sarado, não é, Prabhu? De corpos atraentes, e usam de roupas, né? Porque isso conquista. Então, sabendo disso, a gente precisa meditar muito na beleza de Krishna. Tentar visualizar Krishna, os detalhes, como os devotos descrevem. Então, o rosto de Krishna, as bochechas de Krishna são molduradas por seu cabelo negro encaracolado, né? Cabelos encaracolados. Tem gente que usa shampoo, essas coisas, para deixar o cabelo todo encaracolado, né? Assim, para... E Krishna usa brincos que têm um formato de tubarão. Interessante. Esses brincos, eles brilham muito e refletem na bochecha de Krishna, esse brilho. E o sorriso de Krishna, os dentes de Krishna são mais belos do que pérolas brancas. Então, Krishna não precisa ir para dentista, a gente tem que fazer essas coisas, né? Então, assim, o nariz de Krishna arrebitado, assim, tudo perfeito, né? Assim, a beleza de Krishna é inimaginável. Inimaginável. Então, por isso a gente deve se esforçar para manter a nossa mente, né, pensando em Krishna, na beleza de Krishna. E as roupas que Krishna usa, a cor do corpo de Krishna, muito, muito atraente. E as joias que Krishna usa, e assim, cheio de flores. Krishna curte muito, né, assim, as flores silvestres. Então aqui ele está descrevendo Krishna,
que ele é o reservatório de toda beleza. Ele fala que por sua doce vontade, ele assumiu agora uma forma que parece com a forma humana. Krishna não é um ser bitolado, preso a um corpo. Krishna assume as formas que ele bem desejar. Ele assumiu essa forma que se assemelha à forma humana. O Maharajah Kunti diz no Bhagavatam que é como um ator. Um ator, ele se veste de muitas maneiras para desempenhar seus papéis. Então a forma de Krishna se assemelha à forma humana. Ele assumiu isso por sua doce vontade. Ao contrário da gente que teve que assumir um corpo, mesmo contra a nossa vontade. E Krishna faz tudo isso, como ele diz aqui, para aliviar a terra do seu fardo, do fardo dos asuras. Krishna está precisando voltar logo. Né? Ou ele está aqui na forma do seu santo nome, mas muito demônio nesse mundo, meu Deus. Então vamos ler mais um verso. Ele é a testemunha da causa e do efeito materiais. Ainda assim, está sempre isento da falta, ainda assim está sempre isento da falsa identificação com eles. Por meio de sua potência interna, ele dissipa as trevas da separação e da confusão. As almas individuais neste mundo, que se manifestam aqui, quando ele olha para a sua energia material criadora, indiretamente percebem-no nas atividades de seus áreas vitais, sentidos e inteligência. Significado. Nesse verso, a Krura estabelece a posição todo-poderosa do Senhor Supremo, que ele está prestes a ver em Vrindavana. No 11º canto do Bhagavatam, 11.2.37, descreve-se o falso conceito de estar separado do Senhor. Bhayam duitiya viniveshataha shyadisha apetasya viparyayo smriti. Embora toda a existência emane da verdade absoluta, Krishna, imaginamos uma segunda coisa, este mundo material, como sendo inteiramente separado da existência do Senhor. Com esta mentalidade, tentamos explorar esta segunda coisa para nosso gozo dos sentidos. Dessa forma, a base psicológica da vida material é a ilusão de que este mundo, de algum modo, seja separado de Deus e por isso se destine ao nosso desfrute. É irônico que os filósofos impersonalistas, em sua renúncia radical deste mundo, aleguem que ele é completamente falso e separado do absoluto. Desafortunadamente, tal esforço artificial para despojar este mundo de sua natureza divina, ou em outros termos, de sua relação com Deus, não leva as pessoas a uma completa rejeição dele, mas sim a uma tentativa de desfrutá-lo. Embora seja verdade que este mundo é temporário e assim, em certo sentido ilusório,
O mecanismo da ilusão é uma potência espiritual do Senhor Supremo. Compreendendo isto, devemos desistir de imediato de qualquer tentativa de explorar este mundo. Antes, devemos reconhecê-lo como energia de Deus. Na verdade, só abandonaremos nossos desejos materiais quando entendermos que este mundo pertence a Deus e, portanto, não se destina a nosso prazer egoísta. A palavra abhiyate, neste contexto, refere-se a um processo de supor a presença do Senhor por meio da meditação introspectiva. O segundo canto do Bhagavata 2.2.35 também descreve este processo. Bhagavam sarva bhuteshu lakshita swatmana hari drishyai buddhi adibhi drasta lakshanai anumapakai. A personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, está em todo ser vivo, junto com a alma individual. E este fato é percebido e apresentado como hipótese em nossos atos de ver e obter ajuda da inteligência. A Krura afirma que o Senhor está isento do orgulho egoísta que aflige as almas corporificadas comuns. O Senhor, todavia, parece ter um corpo como qualquer um, e, portanto, alguém poderia objetar a afirmação de que ele é isento de egoísmo. Srila Vishwanatha Chakravarti faz o seguinte comentário a respeito deste quebra-cabeça. Como podemos distinguir entre estar livre de falso ego e ser afligido por ele? Se um ser vivo está situado num corpo, argumenta o opositor, ele encontra lá a infelicidade e confusão que ocorre dentro dele. Assim como alguém que vive numa casa, quer esteja apegado a ela, quer não pode evitar a experiência de escuridão, calor e frio que ocorre dentro dela. A esta objeção responde-se o seguinte: por meio de sua potência interna, o Senhor dissipa a escuridão da ignorância, bem como a separação e confusão que ela produz. Então, aqui a gente tem um verso muito importante, que é a base da existência material, onde ele começa a dizer que Krishna é a testemunha tanto da causa quanto dos efeitos materiais. Por isso que Krishna é também conhecido como Kala. Krishna fala, eu sou o tempo. Né? E o tempo é através do tempo que vamos perceber, né, as atividades e os efeitos das atividades. E Krishna é essa testemunha que observa tudo. A gente esquece a causa dos nossos sofrimentos atuais. A gente esqueceu. Mas a gente, ao sofrer, devemos entender que eu fiz por merecer, porque não existe cidadão inocente nesse mundo. Então, se a gente está sofrendo, a gente deve, na mesma hora, compreender: estou sofrendo os efeitos de minhas atividades mentais e físicas. Então, muito embora a gente não lembre, mas através da razão a gente deve compreender esse fato. Eu sofro porque mereço.
E olha lá, Prabhupada fala, eu merecia muito mais. Porém, Krishna está aliviando e dando só o necessário para corrigir nossa vida. E aí ele continua dizendo que mesmo assim, ele está sempre isento da falsa identificação com eles. Que é justamente o que acontece conosco, o contrário. Por isso que aqui a Krura está enfatizando isso, porque o comum é nos identificarmos com as atividades e com os efeitos das atividades. É assim que a gente gera o nosso ego falso, por meio das atividades. A gente atua por meio do corpo e a gente passa a pensar que eu sou esse corpo. E quando o corpo sofre algum tipo de dor, eu me identifico com essas dores como sendo da minha existência. Então, dessa forma, a alma, ela cria o que nós chamamos de ahamkara. Eu faço, eu estou envolvido com tudo isso, eu faço parte de tudo isso. Isso é o ahamkara. Mas Krishna não tem ahamkara. Krishna faz e não se identifica. Na verdade, como Krishna não tem diferença entre o corpo de Krishna e Krishna mesmo, quando Krishna faz, é Krishna que está fazendo. Mas na nossa condição, quando o corpo faz, a alma pensa que é ela que está fazendo. Então isso é exatamente o conceito, isso é o ahamkara. Krishna não tem esse tipo de problema. Então, Krishna não tem esse tipo de problema. Por meio de sua potência interna, ele dissipa as trevas da separação e da confusão. Por quê? Porque a ideia do ego falso, é a ideia de que eu estou separado de tudo. Assim, a gente não vê unidade. Então, a ideia de que fazemos parte de uma totalidade. Apesar de sermos indivíduos, esses indivíduos estão dentro de uma totalidade. Está entendendo, Thomas? Então, como por exemplo esse corpo da gente. Então, o coração é um órgão, mas ao mesmo tempo o coração está dentro do corpo. Se não tivesse corpo, não teria coração. Porém, porque estamos dentro desse corpo, como almas, então passamos a considerar, devido à nossa ilusão, devido à nossa inteligência limitada, passamos a pensar que estou separado. Eu estou separado do Atma, pero, mas ao mesmo tempo estamos unidos, porque estamos dentro da mesma existência de Krishna. Estamos unidos por Krishna. E devido a essa concepção, essa percepção de separação, a gente cria um mundo ilusório onde eu posso ser o Senhor, onde eu posso ser o controlador, eu posso usá-lo para o meu interesse. Porque a gente se separa de Krishna. E essas pequenas crenças, essas pequenas ideias, são crenças ou conceitos que dominar esses conceitos, eles significa obter liberdade. Nós, almas, estamos presas a esse mundo porque acreditamos em coisas que não são reais.
São crenças. Eu acredito que sou esse corpo. Eu acredito que sou homem. Eu acredito que eu estou separado dos outros. Estou separado de Deus. Eu acredito que esse mundo está fora dessa existência de Deus e que por isso eu posso me apropriar dele. Eu acredito em muitas coisas, eu tenho fé nessas coisas e por isso eu vivo esse tipo de vida que é uma vida materialista. E muito embora devotos compreendamos que não é assim, mas a gente foi habituado a ver assim, habituado a viver assim. E por mais que a gente queira não explorar o mundo, não se sentir separado, e assim por diante, a gente não consegue. Por isso que aqui ele fala, então no significado, né? Ele vai explicar que essa alma, quando recebe iluminação, recebe conhecimento espiritual, ela vai destruir essas crenças. Então, é um processo interno. Se eu não destruir essas crenças e mudar os meus hábitos, eu vou permanecer preso a esse mundo. Não basta ser um Hare Krishna, porque tem muito Hare Krishna em Maya. Eu acho que é a maioria, né, Prabhu? A maioria dos Hare Krishna e de todo esse mundo. Prabhupada falava assim, que nós estamos em Maya. O Prabhupada não falava nós estamos, né? Que as pessoas, os devotos, eles de vez em quando entram em consciência de Krishna e depois volta para o seu lugar definitivo, que é Maya. Então, essa é a nossa situação, né? Porque estamos muito arraigados, muito presos a essas ideias e a essa forma de vida. Então o processo é interno, é mudança de consciência. E Krishna fala, eu dou a compreensão para você mudar essa percepção da vida e mudar seu comportamento, mudar seus desejos. Compreende, Thomas? Compreensão. Essas crenças têm que mudar essas crenças. Eu não sou o corpo. Esse mundo pertence ao Senhor Supremo. Eu pertenço ao Senhor Supremo. Minha felicidade está na felicidade do Supremo. Começar a mudar. Para também mudar o comportamento. Tá bem? Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Esther. Gurudeva, reverências. Eu não entendi muito bem a parte da forma de Krishna. Achava que ele sempre tinha essa forma humana, inclusive no mundo espiritual. Não entendi muito bem. O senhor pode explicar? Sim, Krishna tem essa forma. Mas não é, para falar, não é exatamente igual à forma humana. Os devotos usam o termo, né? Se assemelha à forma humana. Mas Krishna não só tem uma forma, Krishna tem todas as formas. Então ele manifesta assim, como como é aquela escultura, Krishna? Krishna fala que o verso fala que os avatares, as manifestações de Krishna são inúmeras, como são as ondas do mar. Como é que é o Brahma Samhita? Então, Krishna, a forma original de Krishna, a forma, a gente pode dizer assim, a forma original de Krishna é essa forma. Mas Krishna não... Essa forma é espiritual, ela não é uma forma material. Então, o nosso corpo é essa forma e pronto. Mas as formas espirituais podem, através
a alma pode, através de seu desejo, assumir muitas formas. Por isso que os devotos assumem forma de árvores, formas de pássaros, formas de vacas, formas de água, para compor Vrindavana. Vrindavana é constituída de almas que assumiram formas para o prazer de Krishna. Tudo para o prazer de Krishna. Tá bem? Mais alguma questão? Tem uma da Chitra Gopi. Ela ficou com essa questão de formas. De acordo com cada planeta também, pois cada ser vivo tem uma forma peculiar com o seu planeta. Provavelmente Krishna assume diferentes formas em diferentes planetas. Se ele assume forma de peixe, se ele assume forma de tartaruga. Então, quando ele vai, acredito, né, pela lógica, quando ele vai a algum planeta, né? Porém, a gente também precisa compreender que uma vez eu participei de uma aula e perguntaram, isso não foi para mim, perguntaram para uma outra pessoa, não me lembro mais quem foi. Isso lá, então como é que habitantes de outros planetas que têm um corpo diferente, né? Mas a gente ama cachorro, e o cachorro não tem a forma da gente, né? Tem pessoa que... Então, não é pelo fato de uma pessoa ter uma forma diferente que isso vai impedir de a gente ter um relacionamento, né? Porque mesmo nesse mundo a gente tem gente que cuida de porquinho, né? De tartaruguinha, de um monte de coisa, né? Claro que os relacionamentos não são tão amplos como se relacionar com uma forma compatível, né? Mas os sentimentos estão ali. Né? Gato, cachorro, papagaio, passarinho, tudo que é de bicho. Não é assim? No Brahma Samhita, como o senhor falou, tem essas citações lá. E tem certos planetas espirituais que os habitantes adoram o Matsya, por exemplo, na forma de Matsya, na forma de Kurma, na forma de Nishihadeva. Tem para todo gosto. Para todo gosto. Ninguém vai ficar frustrado. Jagannatha e tal. Tá bem, Chitra? Então, muito obrigado, Grantaraja Srimad Bhagavatam. Jai.